Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo André. Eu vou estar passando agora para vocês um entendimento que eu tenho a respeito da Bíblia. O meu canal, eu trato de diversos temas, eu falo de diversas coisas, desde tutorial, coisas de anime, desenho, coisas da igreja, vídeos aqui em casa com o meu cachorro. Eu costumo fazer bastante coisas diversas aqui no meu canal. E eu vou estar lendo para vocês 1 Coríntios 12, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Antes de ler 1 Coríntios 12, eu quero ler aqui, deixa eu ver aqui, Marcos 7. Marcos 7, no versículo 7, está dizendo: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ou preceitos de homens. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, com este versículo, vamos entender por que as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, prega, ensina que você só é batizado no Espírito se você fala em mistério. Eu vou provar que você pode ser batizado e não falar mistério. Eu vou provar lendo 1 Coríntios para você. Eu vou provar, vou ler aqui com vocês de versículo em versículo e vou provar que você pode ser batizado e não falar em mistério. A Igreja Assembleia de Deus diz que não, você só é batizado se você fala em mistério. Ora, os católicos também estão falando mistério. Será isso o quê? Me diga, que mistério é esse? Será que eles estão batizados pelo Espírito Santo também? Será que eles receberam o batismo do Espírito Santo? Eu acho que não. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12. Eu vou começar lendo o versículo 1. Acerca dos dons do Espírito, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Certo? Agora vamos ler aqui o 4 em diante. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que lhe for útil. Para que lhe for útil. Ponha isso na sua cabeça. Guarda. Agora vamos continuar lendo. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernimento de espírito, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. A um é dado isso, a outro é dado aquilo, e a outrem é dado outra coisa. Não é tudo mundo com a mesma coisa. A operação, a um é dado isso, a outro é dado aquilo, a outro é dado aquilo outro, é cada um com o seu dom. Tá? Entenderam isso, né? Mas um só é o mesmo Espírito, operando estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer.
cada um como quer. Versículo 11. Mas é só um mesmo Espírito operando estas coisas, repartindo particularmente. É Ele, particular, é particular dele. Quem? O Espírito Santo. É particular do Espírito Santo que Ele reparta como quer. Então, como eu só sou batizado se eu falar em línguas? Onde? Como? Que entendimento é esse? É o Espírito que dá. É Ele que reparte. Se Ele não quer que você fale em mistério, você não vai falar. Não existe esse negócio de eu só sou batizado se eu falo em mistério. Se o Espírito Santo não quiser te dar dom de língua, Ele não vai te dar. Simples, simples. Qual é a dificuldade de vocês entenderem isso? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos bebemos de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Por quê? Porque também o corpo não é só um membro, são muitos. Porque eu só sou batizado se eu falar em línguas. Por quê? Se são muitos, este corpo é a igreja. Este corpo, a simbologia do corpo humano aqui e os membros é a igreja, é a igreja. Ponha isso em mente. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será isto do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será isto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, versículo 17, se todo o corpo fosse olho, se todo mundo falasse mistério, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? O 18 agora. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Não é corpo físico, é corpo místico, igreja. Ele colocou cada um como quis, ele repartiu os dons como quer, ele é quem faz. Eu não posso falar, eu não posso afirmar, eu só sou batizado se eu estiver falando línguas. Não sou eu que quero, é o Espírito que dá. Se o Espírito não quer dar, você não vai ter. Simples, simples. Aí você invalida a palavra de Deus, foi o que eu li em Marcos 7. Você invalida a palavra de Deus. Você vai dizer que uma pessoa não é batizada. Você vai dizer que a pessoa não é batizada, sendo que a pessoa é batizada. E você está invalidando a palavra de Deus. Você está botando um membro para baixo. Você está colocando um membro como inferior a você. Entendeu? Você está colocando um membro abaixo de você. Isso não se faz na igreja. Tá bom? Vou ler de novo o 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora o 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não teria corpo. O 20. Agora pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. O 22. Antes os membros do corpo, que parecem ser o mais fraco, são necessários. O 23.
e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. Veja bem o 23. E os que reputamos seres menos honrosos no corpo, menos no corpo, e esse honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Damos muito mais honra a quem fala em mistério do que quem tem os outros dons. A igreja pentecostal faz isso. Ela dá muito mais honra a quem fala em mistério do que os outros dons. O entendimento, a sabedoria, a ciência, a revelação, a profecia, outros que nós vamos ler aqui na frente. O 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros, para que tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular, e uns por Deus na igreja, pois Deus na igreja, primeiro apóstolo, em segundo profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois cura, socorro, governo, variedade de língua. Aqui é o último. Eu estou lendo uma Ferreira de Almeida aqui, Ferreira de Almeida, né? Revisada, de 1969, se eu não me engano. Por isso esse linguajar está um pouco diferente, mas eu prefiro o linguajar antigo. Porventura, olha que interessante o 29. Olha que interessante o 29. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons, todo mundo tem todos o dom de cura? Todos falam todos variedades de língua? Ele está perguntando, falam todos variedades de língua? Todos interpretam as línguas? Não, a resposta é não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Operadores de milagres? Cura? Não. Por que tem que falar língua? Por que todos têm que falar língua? Por que falar diversidade de língua? Por que todos têm que falar? Por quê? Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Vocês estão invalidando a palavra de Deus. Eu li em Marcos 7. Vocês estão invalidando a palavra de Deus. Uma pessoa que lê isso aqui não consegue entender. Você não pode pregar, você não pode dar conselho, você não pode, você não consegue entender o básico. Você não consegue entender, ele tá perguntando aqui no 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não! Porque todos têm que falar diversidade de línguas? Por quê? Você leu ali em cima, é Deus que opera, é Deus que dá como quer, é Deus que dá como quer, não é você. Eu vou procurar aqui de novo, só um momentinho apenas. Olha aqui. Vamos aqui ao 11.
ao 11. Marcos, 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas estas coisas particularmente a cada um como quer. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. É você que quer? É você que quer? Ou é Deus que quer? É o Espírito que quer? Eu entendi que é o Espírito que quer. É o Espírito que dá. Então por que eu só sou batizado se eu falar variedade de línguas? Isso não existe. Isso não existe. Isso é tradição. Por causa das vossas tradições, invalidaste a palavra de Deus. Marcos 7. Deixa eu ver aqui, 7, versículo 7. Mas por causa das vossas tradições, invalidaste a palavra de Deus. Entendeu? Deixa eu falar sobre doutrina de homem. Deixa eu falar um pouco de doutrina de homem. Eu sempre fui da Assembleia de Deus, mas eu fiquei 3 anos na Deus é Amor. E eu estava lá na Deus é Amor. E eu ainda estou doente. Eu ainda estou doente, mas eu estava muito ruim. E eu falei para o pastor, eu não vou fazer a barba. Eu não vou fazer a barba. E lá você é obrigado a fazer a barba. E eu falei, eu não vou fazer a barba. Eu tô com depressão, eu tô ruim, eu tô doente, eu não tô cortando as unhas, eu não tô cortando o cabelo, eu não tô fazendo a barba, eu não tô tomando banho. Eu tô ruim, eu tô com depressão, eu tô com doente, eu tô com doença. Eu tô com uma doença bem ruim, bem difícil de lidar. E o pastor falou que eu não ia cear e me tomou o microfone, me colocou no banco. Isso é preceito de homem, isso é convenção de homem. Onde está na Bíblia que você tem que tirar a ceia do membro? Onde está na Bíblia que você tem que colocar o membro no banco porque ele não fez a barba? Isso é preceito de homem, isso é mandamento de homem. Onde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Convencionou-se. É igual o católico, ele convencionou que São Pedro, Santo Antônio, Santo Expedito, o Papa João Paulo II, e Maria, e Pedro, e os apóstolos, e os santos, eles convencionaram que aquilo não é um Deus. E, não sendo um Deus, pode adoração. Pode, você pode ajoelhar, você pode pedir, você pode fazer procissão, você pode... Eles convencionaram que aquilo não é pecado. É a convenção de homens. Aquilo é convenção de homens. Convencionou-se, porque a Bíblia a Bíblia condena a adoração a deuses. E um santo da Igreja Católica não é um Deus. Então não pode. É um ídolo. A Bíblia também condena ídolo. A Bíblia também condena ídolo. Ídolo, Deus é a mesma coisa. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Ou adoração a santo é pecado, é um ídolo. Adoração a deuses é pecado, é um ídolo. É um Deus, um Deus de fundição. É pecado, você vai para o inferno do mesmo jeito. Convencionou-se que aquilo não é pecado. E os católicos no mundo inteiro fazem isso. A Assembleia de Deus convencionou que você só é batizado se você falar em línguas, variedade de línguas. Convencionou-se isso. Isso não está na Bíblia. Acabamos de ler 1 Coríntios 12. Isso não está na Bíblia. Isso é doutrina de homem.
Isso é doutrina de homem. Os homens da Bíblia, eles não só falavam, você vê homens da Bíblia que tinha outros dons sem ser de línguas. Samuel, por exemplo, você não vê ele falando em mistério de língua, variedade de língua. Ah, mas é do Velho Testamento, é do Velho Testamento. Entendeu? Não sei qual é a desculpa, eu não sei qual é. Eu não sei. Os homens da Bíblia, quando alguém fala em variedade de idioma, ele também profetiza. Não tem como você criar uma regra. Não existe essa regra. Você leu aqui 1 Coríntios, você não entendeu o versículo 11. Mais um é o mesmo Espírito operando todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Eu não vou me estender mais que isso. Eu agradeço se você ficou até aqui. Esse é meu entendimento. Você pode discordar do meu entendimento. Poste nos comentários se você discorda do meu entendimento. Poste versículos bíblicos respaldando a sua tese, a sua teoria, tá bom? Eu acabei de ler aqui 1 Coríntios 12 e pelo meu entendimento você pode sim ser batizado e não falar em variedade de línguas, entendeu? Você pode sim. Agora, como é que eu sei? A pessoa sabe, Deus revela, entendeu? Ah, mas eu não falo. Tem muitas pessoas que vão no púlpito e pula e roda e falam um monte de coisa e as pessoas colocam ele como, chamam ele de pastor, chama de pastor sem ser e dá cargo e dá responsabilidade e dá oportunidade, e o irmãozinho que fica quietinho no banco lá só louvando, esse aí não entende nada, esse aí vai entrar no céu por misericórdia. Há muito preconceito. Eu sofro esse tipo de preconceito. Sempre vivi em igreja pentecostal. Sempre sofri esse tipo de preconceito. Eu sempre chego na hora, pontual. Tem pessoa que chega na metade do culto, porque vai de terno, gravata, paletó, sapatinho lustrado, entendeu? Porque pula, rodopia, sapateia, fala uns negócios que ninguém entende. O pastor dá cargo, o pastor bota para conduzir o culto, o pastor dá oportunidade. Às vezes chega na metade do culto e tem oportunidade. Eu que cheguei cedo, participei da oração que abre o culto, não tenho oportunidade. E eu estou cansado de sofrer preconceito, entendeu? Por quê? Porque o homem só vê o exterior, entendeu? O homem só vê o exterior, cara, só vê o exterior, entendeu? É raro o pastor pegar o irmãozinho que está quietinho, que está lá no banco lá, dar honra para ele. É difícil, cara, é difícil. Entendeu? Eu falei sobre esse tema lá na minha igreja, no estudo bíblico. O pastor não concordou comigo, ficou um clima bem ruim, entendeu? E ficou como se eu não soubesse nada, ficou como se eu fosse completamente maluco, ficou aquele clima de como se eu ficasse caçando vídeo de lunático na internet para assistir, vídeos de lunático mesmo, aquelas pessoas que só postam maluquice na internet, entendeu? Gente que não tem pastor, vai para monte, esse tipo de gente perturbada, só gente perturbada, cara, gente perturbada, gente que interpreta a Bíblia, interpreta a Bíblia do jeito dele, da maneira dele, tá todo mundo errado, menos ele. É gente perturbada, e o pastor me tirou como uma pessoa perturbada, como uma pessoa que assiste vídeos de pessoas perturbadas. Eu não sou assim. Eu procuro entender as coisas, eu procuro pensar,
eu procuro raciocinar nas coisas certas da Bíblia. E 1 Coríntios 12 afirma categoricamente no versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, operando todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Não é eu, é o Espírito que quer. Eu quero falar em mistério? Posso querer, mas o Espírito vai me dar? E se ele não der? Então você não é batizado. E aí fica aquele preconceito, como se você fosse um crente que acabou de entrar na igreja, entendeu? Eu vou parar agora que meu vídeo já está bem grande. Eu